É tabu. Do que a gente vai falar, Brunão? Dinheiro, grana, bufunfa. Quando eu tive acesso a poder fazer os cartões de lojinha, foi que o bicho pegou. Eu comecei a vender jornal no sinal. Eu tinha um montante de jornais, mas tinha dia que eu ia oferecendo e não vendia nada. Então, às vezes, eu trabalhava muitas horas por €1, €2. Não vale a pena deixar o dinheiro dividido. A gente gasta literalmente tudo junto. E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos aqui na Itália e hoje o tema do podcast é polêmico, é tabu. Do que a gente vai falar, Brunão? Dinheiro, grana, bufunfa. Gente, eu sei que esse tema é um tema muito, assim, não falado, em tantas camadas. E aí a gente falou assim, cara, é um assunto tão importante, por que não, né? Dar uma discutida sobre isso. Como a gente gasta, como a gente lida com nossas finanças. Vamos debater esse assunto. Quando eu era pequena, eu não tinha, obviamente, essa consciência sobre o dinheiro, a importância e tudo mais. Mas hoje em dia, né, como uma pessoa que tenta se informar sobre as coisas e tal, eu vejo o quanto isso é uma parada totalmente enraizada nas nossas vidas desde que a gente é criança. Sim. Então, acho que seria legal, de repente, a gente começar conversando e falando um pouco como é, pelo que você lembra das nossas experiências aí quando morava com a mãe, pequenininho. Conta um pouco como foi a sua infância relacionada a esse tema, Brunete. Na minha infância tinha uma divisão muito forte, assim. O meu pai, ele nunca foi bom lidar muito bem com dinheiro, ele sempre quis gastar, assim, mais do que deveria. Já a minha mãe não queria gastar nada, então os dois juntos era até um equilíbrio, assim. Claramente minha mãe sempre ganhava as discussões, porque mulheres ganham as discussões. E com isso, a gente foi criado numa casa que minha mãe valorizava muito a educação e o guardar dinheiro. O guardar dinheiro, ela não contava muito sobre a gente, mas a gente entendia, porque a gente não podia comprar basicamente nada. Mas, graças a Deus, como ela investia muito em educação, um dia eu dava nessa pituca, ai mãe, eu acho que eu gosto de jogar bola. Ela ia e matriculava um negócio de jogar bola. Ela queria que sempre que a gente fizesse algum tipo de esporte, eu fiz natação desde que eu me entendo por gente, então eu acho que minha mãe falou com 3 anos, assim. Foi assim, já era uma sereia. Eu mal andava, eu já tava matriculado em negócio de natação. A gente estudou em escola particular a partir da 5ª série. Então, tipo assim, era uma escola que... Depois eu até mudei de escola. Ela encarava assim, nossa, isso da Playboy lá. E era muito doido que a gente não tinha a grana que a galera tinha, mas a gente teve a oportunidade de estudar nessa escola. Eu lembro que pra gente era muito difícil, porque uma criança / jovem adolescente não consegue compreender que aquilo é muito caro e que, tipo assim, todo mundo recebia dinheiro pra gastar na lanchonete da escola e a gente, quando levava, a gente levava lanche de casa. Então a gente ficava atormentando, mamãe, dá dinheiro, isso e aquilo. E minha mãe sempre vetou muito. E o dia de dar um dinheiro pra eu conseguir comprar um lanche na lanchonete da escola era, assim, uma vez por ano. Então era a gente ia até tremendo, a gente não sabia nem o que fazer. Isso era muito doido. E então a minha mãe foi sempre super consciente nessa construção da nossa educação. Ela nunca abriu o jogo, só estou fazendo isso por causa disso, isso é uma educação financeira, mas ela, dentro dela, tinha uma educação financeira muito pra frente, que eu vejo que outras famílias não tinham tanto assim. E tipo, por exemplo, você não tinha essa consciência quando você era pequeno, mas hoje você consegue ver que de repente, aquela grana que ela não deixava você torrar na cantina da escola, ou por mais que de repente você tivesse condições de ter uma coisa ou outra, ela barrava aquilo justamente porque ela queria que vocês entendessem o valor do dinheiro, que é uma coisa que eu acho que viram muitos extremos, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho 2 irmãos também, a gente teve uma infância meio atribulada, assim, nada foi muito fácil, então a minha mãe se separou do meu pai quando eu era bem pequena e tal. Então, assim, educação financeira em si, eu nunca tive
tive também. E apesar de, sim, saber que minha mãe gostaria que eu estudasse e tal, ela tava tão preocupada só em segurar todas as pontas, porque no caso a gente não tinha o meu pai, por exemplo, que ela não tinha muito essa consciência de como ensinar as coisas pra gente. Então, nunca me faltou nada em relação à comida, teto. O básico a gente sempre teve, mas sempre foi tudo muito contado. Então, por exemplo, eu nunca estudei numa escola particular, eu nunca ganhei mesada. E isso era uma coisa que eu lembro que quando eu tava nessa idade, tipo, que você entrou na escola de Playboy e tal, era uma coisa que, assim, as minhas amigas não tinham grana, mas todo mundo tinha sempre alguma coisa, sei lá, tinha um pai separado, mas o pai chegava junto e pagava, ou uma mãe que de repente ou uma família, né, estrutural completa em relação a pai e mãe dentro de casa, então tinha alguma coisa. Então pra mim sempre foi assim, eu sempre vi muito esforço da minha mãe em não deixar faltar nada, né, dentro de tudo que ela podia, ela fazia as coisas pra gente e tal, mas era sempre muito no básico, porque realmente a gente não tinha como. Mas eu sempre, no início da minha vida adolescente, depois que eu tive meu primeiro emprego, foi muito difícil pra mim entender e assimilar essa relação com o dinheiro, sabe? Eu acho que eu comecei a tomar uma consciência maior depois da primeira que eu rasteira. me ferrei. E qual foi essa primeira rasteira? Ai, gente, vamos lá. Como eu falei, eu acho que quem já viveu em escassez vai entender muito o que eu tô falando. É que quando você não tem acesso a certas coisas que você às vezes tem vontade, principalmente quando a gente não tem cabeça pra isso, né? Adolescente. Você fica com aquela coisa assim, o dia que eu puder, vocês vão me segurar. Torrar! Então, por exemplo, pra mim, eu nunca, sei lá, em casa, você ter um Danone em casa era, não era Conquista. todo dia, conquista, o negócio era, meu Deus do céu, assim. Mas eu acho que, eu comecei a trabalhar, eu acho que eu tava com uns 16 anos mais ou menos, eu fiz era um negócio que você entrava na empresa tipo de menor aprendiz. Então, comecei ali a ganhar, sei lá, na época, 400, 500 reais por mês. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a fazer, a comprar roupa e sapato. E usar todos os cartões de crédito das lojas, da comecei Renner, a da fazer Marisa. cartão. Eu comecei a fazer... Não, mentira, minto. A primeira cagada que eu comecei a fazer não foi na Marisa. Eu demorei, eu continuei fazendo muitas cagadas, é que eu já te contei essa história. Mas, tipo assim, eu comecei, na real, a primeira merda que eu comecei a fazer foi... Eu tinha uma conta no Bradesco. E aí, quando acabava o meu dinheiro, eu fazia empréstimo no Bradesco. Então, por exemplo, eu ganhava 500 reais, eu acabava o dinheiro, mas eu queria sair, queria ir no McDonald's, queria comprar alguma coisa, eu ia lá e pegava no meu limite. Entendeu? Então, logicamente, deu merda e eu não aprendi. Eu achei, não, né? Uma pessoa vai aprender aí, 16 para 17 anos e tal. Mas aí, quando eu tive acesso a poder fazer os cartões de lojinha, foi que o bicho pegou. Então, eu fiz cartão de Marisa, C&A, proibido. todas essas paradas que no Brasil, velho, é muito louco, porque as lojas, o Brasil, o governo, sei lá, tudo, ele quer simplesmente que você se endivide o tempo inteiro. E pague juros. E pague juros. Não é só gastar, né? É gastar e ainda pagar os juros. Então, eu lembro que eu fiz cartão de todas as lojas. Nossa, tipo assim, não que foi uma Marizinha, um negocinho ali, não. Fiz de todas. E nisso, eu peguei e comecei a usar o meu salário e os cartão das lojinhas. Então chegava, tipo assim, no fim do mês, eu não tinha nem dinheiro de nada e eu ainda tinha um monte de dívida. E aí eu lembro que quando eu tava, tipo, com uns 18 anos, assim, eu cheguei numa dívida grande pra época, né? Vamos lembrar que eu tô com 32, que era assim, eu não conseguia mais pagar. Chegou num nível que não tinha o que fazer. E aí foi a primeira e única vez, assim, que eu cheguei e falei, mãe, deixa eu te contar. E lembrem-se que minha mãe também não tinha condições de poder me ajudar. Então, ela pegou uma grana emprestada no banco, ou seja, Liz, lembrem-se do Liz, pra
pra Juro poder... sobre juros sobre juros. Ela tá na quarta camada de juros. Muita coisa. E aí ela pegou essa grana que precisava tapar esse meu buraco. Então a minha dívida do mês virava pagar a minha mãe pra terminar aquilo lá. Então esse foi o meu compromisso. E foi daí que eu falei assim, Thaís, nunca mais. Trauma. Tá errado. A vida não precisa ser assim. Eu só posso ter aquilo que eu posso pagar. Então, assim, depois dessa rasteira, eu acho que foi quando eu virei o que você conhece hoje, que a gente vai conversar mais pra frente. Uma Mas pessoa assim. traumatizada. Não, uma pessoa consciente, gente. Ei. Mas, enfim, eu acho que foi isso pra mim. Você tem alguma história assim que você fala, que merda? Tenho, claro que tenho. A minha primeira de todas foi bem drástica. Meu pai teve grana, graças a Deus, pra pagar um intercâmbio pra mim. Foi quando eu fui pra Irlanda pela primeira vez. Então, tinha que comprovar um dinheiro. Aí ele me mandou o dinheiro, eu fui com o dinheiro comprovado numa conta lá. Eu não tinha a menor cabeça, eu era jovem, eu tinha 21 anos já. Tipo assim, não é tão jovem, mas enfim. Torrei tudo. Em quanto tempo? 3 meses? 2 meses? Só pra vocês entenderem, quando vai pra Irlanda fazer intercâmbio, tecnicamente, na época dele ainda, hoje em dia é 8 meses que você pode ficar lá, enfim, pela primeira vez. Era um ano. Na época dele era 1 ano. Ou seja, tecnicamente o dinheiro tinha que durar pelo menos 6 meses. Era, claro. E você gastava com o quê? Cerveja? Com rolê? Cerveja, rolê, viajei, comprei aquele sobretudo que tá guardado. Preto! Ai, mentira! Foi mó caro aquilo, era muito louco, cara. Torrei tudo, chegou no final. E tipo assim, eu fui, por causa da minha mãe, eu fui falando assim, eu tava com uma promessa dentro da minha cabeça que tudo bem eles terem pagado o intercâmbio, mas eu nunca mais ia pedir dinheiro. Era tipo assim, começou minha fase adulta, esse intercâmbio eu queria ter pago o meu dinheiro, que eu não tinha condição, mas uma vez que eu tô lá, eu não vou pedir mais dinheiro. Eu trabalho e lá eu vou me virar. E claramente eu torrei tudo, eu não tinha como pagar nem aluguel. E eu falei assim, não vou pedir dinheiro. E aí eu comecei a ter que tapar os buracos, né? E eu não consegui, e eu quando mandava currículo não tinha nenhuma experiência, então ninguém me contratava para nada. Meu primeiro emprego, não foi o primeiro emprego da vida, que eu já tinha trabalhado em várias outras empresas, geralmente era estágio no Brasil. Mas só que como eu morava na casa dos meus pais, eu bebia esse dinheiro, resumindo. Eu gastava com minhas coisas, eu nem sei com o que eu gastava, sumia esse dinheiro. E nessa parte eu tinha que tapar os buracos, pagar aluguel, sobreviver e tipo assim, eu gostava de ter um pouco de lazer, mas inviável. Não falei do primeiro emprego, eu comecei a vender jornal no sinal. Então na Irlanda eu consegui um bico, eu ia pro sinal. Eu tinha um montante de jornais, então os caras me davam 20 jornais, 30 jornais, não importa. Eu vendia cada um a 50 centavos de euro e 25 centavos ficava comigo. Mas tinha dia que eu ia oferecendo e não vendia nada. Então às vezes eu trabalhava muitas horas por 1 euro, 2 euros. Meu Deus. E, cara, eu lembro que eu fiquei nessa, mas só que tinha dia que eu tirava um pouquinho, tinha dia que eu não tirava. E assim foi. Não tava dando. Eu tentei ficar trabalhando de rickshaw. Rickshaw na Irlanda é um cara... Sabe a carroça chinesa, que é um carinha puxando como se fosse um burro, mas só que em vez de um burrinho, um cavalo puxar, é um carinha, um japinha puxando? Era basicamente aquilo, mas em vez de eu puxar na mão, eu puxava de bicicleta. Mas era uma bicicleta não elétrica, bicicleta de pedalar. Era pedalar, mas só que ela tinha um pouco de bateria, então ela te ajuda. Ela não durava a noite inteira, você tinha que economizar. Era muito difícil, tipo, muito pesado? Era difícil, mas só que eu não tinha malícia. Eu durei 2 dias nesse emprego. Spoiler. Era muito difícil porque você tinha que entrar em fila, porque tinha vários outros rickshaw e você tinha que trabalhar de madrugada, porque a saída da balada, que a galera tá mais alegre, você consegue cobrar a galera mais, ou você pode transitar numas ruas que de manhã você não pode por causa de carro, enfim. Então eu lembro que tava muito frio, foi horrível, eu não ganhei nada, o pneu estourou no segundo dia, eu passei o dia inteiro estourando, tentando resolver, assim, show de horrores. E aí eu consegui o meu primeiro emprego de lavando louça. E foi com esse emprego de lavando louça que eu consegui cobrir
tudo, porque eu E aí trabalhava foi quando a sua muitas chave horas. também. E foi quando a sua chave também virou de que, tipo assim, ficar tão ferrado assim não é bom, né? Tipo assim, não vale a pena chegar nesse pico, assim, sei lá. Não, isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe disso. O problema é quando você chega lá e você fala assim, e agora, pra onde eu vou? Mas aí depois disso, eu aprendi a controlar o dinheiro, foi na base da porrada da vida, né? Então, eu gastava muito pouco, quase nada. Eu comia, sei lá, arroz com presunto, às vezes. E como eu trabalhava de lavando louça, sobrava comida, tinha um almoço lá, então eu pegava, eu economizava muito. Eu cobri todos os gastos e comecei a ter uma vida social. Consegui, quando eu voltei pro Brasil, eu tinha um dinheirinho que eu podia gastar. Então foi essa primeira história aí de sobrevivência, né? Você não sabe de nada, vai pro mundo e vai aprender na chicotada. Mas acho que no fundo, eu acho que é assim que a gente aprende, né? Porque uma das coisas que hoje eu vejo e eu tenho muita consciência educação financeira é uma parada que deveria existir na escola. Eu não consigo entender o porquê de achos isso não é uma coisa obrigatória numa grade escolar. Porque assim, se você tem uma consciência desde criança, porque, por exemplo, até pegando aqui os dois cenários bem diferentes, né? Nenhum deles foi conversado. Não. Era uma tática da sua mãe, mas ela não explicava o porquê. Não. Ela só deixava vocês com raiva achando que era injusto. Lógico que hoje em dia você sabe que foi a melhor coisa que ela poderia ter feito. Claro. Mas se ela tivesse aquele diálogo de explicar o porquê naquela época... Tudo seria diferente. Entendeu? Ou não, né? No seu caso, sim. No meu, talvez, agora é muito doido. Mas eu acho que falta isso. Então, por exemplo, a gente ainda não entrou nesse assunto em nenhum episódio, mas a gente tem vontade de ter filhos e tal, é um plano das nossas vidas, mas é uma coisa que com certeza eu vou querer ensinar desde sempre. Porque se você tem uma relação madura com o dinheiro mais novo... Quanto antes, menos sofrência. Menos sofrência, velho. É uma coisa que eu acho muito, muito doido por não ter essa educação desde a escola, é que... Pô, se todo mundo tivesse uma grana de investir, a gente estaria gastando mais dinheiro com lazer, com mais lookinho, com mais viagem, mais tudo porque você teria dinheiro para gastar em vez de estar pagando juros das mesmas coisas que você... Então é um sistema totalmente doido que todo o governo meio que valoriza esse dinheiro ir para juros para banco, sabe? É um negócio muito doido. Que se a gente tivesse uma mínima educação, você ia estar juntando um dinheirinho, você não precisava ganhar uma mesada de 50, de 100 reais desde novo, talvez uma mesada de 5 reais, ou a criança tendo a plena consciência, com esses 5 reais, se eu juntar em tanto tempo, eu chamo isso de gamificação, que é você fazer disso um jogo, você conseguir ensinar para uma criança de uma forma didática a valorizar essas coisas que eu não consigo entender porque não é desde a escola, assim, pra mim é inaceitável. E tem uma curiosidade, inclusive, que eu acho que eu aprendi depois que eu saí do Brasil e que eu acho muito interessante falar, principalmente para quem não sabe como funciona a logística, pelo menos aqui na Europa, que é um lugar que a gente já mora há quase 10 anos. O que acontece? No Brasil, pega uma pessoa de 18 anos, maluca como eu era, e fala pra ela que ela tem direito a ter um cartão de crédito com limite altíssimo, sendo que ela ainda nem sabe como que entendeu? Não sabe pagar as contas. Tenho amigos de 30 anos que ainda continuam com essa cabeça com um cartão ilimitado. Exatamente. Isso é então, no Brasil, a gente é estimulado a gastar mais do que a gente ganha. E uma das coisas, a parcelar tudo e tal, e uma das coisas que eu acho sensacional aqui na Europa, que nesse sentido, se a gente pudesse copiar, que seria assim um cenário que eu acho que mudaria muito a vida do brasileiro, se você não tem dinheiro aqui, você não compra. Você não tem cartão, não você não existe parcela. Cartão de crédito. Até existe, alguém vai falar, mas existe sim.
muito raro. Num geral, podemos dizer que não existe. Ou seja, as pessoas aqui, a não ser que elas vão comprar um carro zero ou uma casa, que aí sim você vai aplicar para um financiamento, igual a gente faz no Brasil, você jamais vai no mercado e a pessoa vai fazer a pergunta assim, você quer parcelar essa compra de R$100 em 3 vezes, que é o que acontece no Brasil? Isso não existe aqui. Então, isso meio que já educa. Com certeza, porque as pessoas sabem que se você não tiver, você simplesmente não vai fazer naquele momento. Ou seja, você aprende eu preciso juntar uma grana para eu poder ter determinada coisa X. Então, até no nosso caso, né, começando a entrar um pouco na nossa vida adulta a dois aí, a gente mora num motorhome. Esse motorhome a gente comprou à vista, porque todos os meses a gente tinha que juntar dinheiro. Qualquer coisa que a gente quisesse na nossa vida, não tinha cartão, não tinha quem emprestasse. Vamos voltar mais ainda, na verdade, né? Quando a gente começou a namorar, a gente tinha dinheiro separado, então aquela clássica, só paguei a conta hoje, aí chega no próximo barzinho, você paga a conta, eu pago uma cerveja, você paga uma cerveja, e assim foi, o relacionamento foi evoluindo, juntamos dinheiro, então a gente combinou assim, vamos viajar, a gente vai vamos fazer um mochilão na Ásia e tal. Quando a gente foi viajar, a gente falou assim, vamos juntar dinheiro, economia total, mesmo assim tudo separado, ela na conta dela, eu na minha. Aí 2 coisas aconteceram mais ou menos nesse período. Uma foi, a gente decidiu fazer a poupancinha, né? Foi o nosso primeiro vídeo do Instagram, na verdade, eu acho que estava por ali. Sim. Que era um esquema de guardar dinheiro que você ia aumentando ao longo do tempo. Então a gente colocava €3 na primeira semana. Na segunda semana, 6. E ia aumentando de 3 em 3. Então depois 9, 12 e assim por diante. Só que assim, né? Imaginem vocês, começar com €3 por semana ia ser fácil, mas na hora que chegasse nos 30, nos €40 por semana. Então, desde o início desse nosso projetinho aí de guardar dinheiro, a gente começou a colocar o dinheiro junto. Então, nos €3, 1,50 e 50. €6, 3, né? E aí aumentando e chegava um momento que a gente falou assim, meu Deus, tem que colocar €50 cada um. E isso aconteceu quando a gente começou a viagem, a gente abriu, acho que nem tinha acabado tudo, mas a gente conseguiu fazer uma boa grana. Foram cerca, né, a nível de curiosidade, se eu não me engano, a gente atingiu mais de €3.000. Foi por aí. €3.000, gente. E além disso, aí a gente começou a viajar. No que a gente começou a viajar, a gente olhou um pro outro assim, não vale a pena deixar o dinheiro dividido. A gente gasta literalmente tudo junto. Porque a gente come as mesmas coisas, a gente faz as mesmas coisas, gastava exatamente igual. Não existia uma proporção, sabe? Não existia uma diferença proporcional do que a gente gastava. Então era uma parada assim, não tem pra que ficar separado. A gente nunca sentou e teve essa conversa, vamos separar o dinheiro. Foi meio natural, assim. Acho que vamos juntar o dinheiro. Acho que foi meio natural, assim, Eu acho que teve, mas foi tipo super foi muito de fácil, acordo. assim, tipo assim, viu, isso aqui não tá pra quê, né? Então vamos lá. Foi mais ou menos isso. Eu lembro dessa conversa, na verdade. Eu tava te devendo um dinheiro, sei lá, eu não tinha pagado um barzinho, eu não tinha pagado alguma coisa. Aí eu te paguei, aí no que eu te paguei, você virou e falou assim, mas eu acho que nem vale a pena dividir, né? Aí eu falei assim, realmente. E a partir de então a gente parou de dividir o dinheiro, mas já deu treta? Cara, eu acho que assim, treta por conta de, sei lá, você gastou algo que eu não queria que você gastasse, não. Eu acho que nós temos algumas diferenças em relação ao dinheiro, que a gente tenta chegar num meio pra isso não virar um problema entre a gente, que eu sou uma pessoa, justamente por ter passado por toda... Não é nada, não, hein? Eu sou uma pessoa... Quem não tá ouvindo, mão de vaca. Eu sou uma pessoa que... Eu acho que pela questão de eu ter passado por momentos de escassez e tudo que eu falei, eu tenho pavor, assim, gente, muito pavor real. Eu acho que é um dos meus maiores medos, é passar perrengues em que eu não consigo, sabe, resolver. Então, tipo assim, sei lá, chegar o dia de pagar um aluguel e eu não ter dinheiro. Então, eu sou noiada, financeiramente falando. Eu admito, ok, estou aqui com as mãozinhas para cima. Olá, meu nome é Thaís, tá louca? Mas, e o Bruno,
ele é uma pessoa muito abertona. Então, pra ele tá tudo muito bom o tempo inteiro. Mesmo quando às vezes não está muito bom. Se der um problema, eu vou resolver. Mas você tá entendendo? Ó, o extremo aqui, por isso que a gente tem que chegar no meio da situação. Porque é exatamente isso. Tipo, eu tenho essa coisa e ele tem essa coisa relaxada demais. Então a gente tenta é um entrar equilíbrio. num acordo, assim. Dá uns pauzinhos de vez em quando. Sim. Então ela fala assim, Bruno, não dá pra gastar aqui no final do mês. Aí eu paro dentro, lógico que eu nunca vou assumir pra ela, mas eu paro. Realmente, se eu gastar isso aqui no final do mês. E no dela também, às vezes ela tá numa loja, ela quer comprar uma saia, que ela tá precisando, que a saia tá rasgada, ela pega assim, nossa, que legal, não vou comprar não. Assim, por quê? Não, porque eu não tenho dinheiro. Assim, para, que isso? Gente, isso inclusive é uma coisa muito doida, né? Porque eu vejo que muitas das minhas amigas ou das pessoas que eu converso, o boy geralmente trava, tipo, faz cara feia se a pessoa compra alguma coisa. O Bruno é a pessoa que mais me motiva e fala pra eu fazer as coisas por mim, pra eu comprar as coisas e tal. Porque compreendemos que geralmente quem poda, provavelmente na cabeça dele, não na dela, é que tá demais. Então, assim, pra que você vai comprar? Você tá exagerando, é mais uma das suas 175 saias. Sei. E comigo, você às vezes se priva mesmo não tendo a parada. Isso é muito doido. Eu gosto de viver a minha vida e, tipo assim, eu gosto de ir pro mercado e pegar as coisas que eu gosto e, tipo assim, se no final do mês fosse faltar, eu ia dar um jeito, eu ia pular aqui, ia ir no restaurante, ia lavar a louça e vambora. Mas graças a Deus eu tenho Thaís e nunca passei por isso. Então eu acho que, né, resumindo um pouco disso, a gente entra num momento onde eu consigo ficar um pouco mais relaxada em relação a entender que sim, eu trabalho, eu faço o meu corre, então eu tenho direito em fazer as coisas pra mim, isso não é um problema. Barra também, o Bruno entende que pra gente, de repente, atingir coisas e objetivos maiores, nem sempre dá pra viver nessa loucura toda, entendeu? Então, assim, a gente conseguiu chegar bem nesse meio termo e sempre falamos abertamente sobre dinheiro. Eu acho que nunca foi um tabu, assim, né? Eu acho que, tipo assim, a gente temos os ideais muito parecidos, a gente vive no motorhome, então nossos gastos são basicamente os mesmos, então a gente tem tudo muito alinhado. Mas eu lembro que eu já conversei com pessoas que têm dinheiro junto e que moram numa casa de tijolo e cada um tem sua vida muito mais independente. E um jeito super legal, eu lembro de um casal que eu conheci, eles tinham um mínimozinho de dinheiro, sei lá, aí é um acordo entre eles, que era, você faz o que você quiser com isso, eu faço o que você quiser com isso, você não fica questionando demais. Então, por exemplo, o cara um dia quis comprar um imã de geladeira de 50 euros. Assim, é do meu 50 euros, eu vou gastar do jeito que eu quiser e não entra num atrito, porque senão acaba, quando o dinheiro tá junto, às vezes, se o casal não estiver muito bem alinhado, acontece de, tipo assim, a mulher gasta pra um casamento, por exemplo, o cabelo e a unha. E aí passam uns dias, o cara fala assim, pô, mas eu não gastei nada, é agora que eu quero comprar um carrinho, ela ficou me questionando. Dá pra tudo ter um acordo. Bem conversado, tudo funciona. Eu acho que o mais importante, na verdade, seja um casal ou enfim, né? Nesse caso a gente tá falando de casal porque é a nossa situação. O mais importante é que você saiba falar abertamente sobre, entendeu? Porque eu acho que a partir do momento que você sabe lidar com a situação e você fala abertamente sobre o dinheiro, aquilo não vai virar um super problema. A partir do momento que tudo é meio escondido, meio estranho, ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo, o fulano não sabe quanto que ganha, não sei o quê. Cara, eu acho que isso pode afastar as pessoas. Eu não tô dizendo que todo mundo, que todos os casais têm que ter o dinheiro junto, até porque eu tenho uma opinião muito certa sobre isso, que é, no nosso caso, a nossa vida começou, a nossa vida adulta real começou no 0 a 0, quando a gente tava juntando dinheiro ali naquela poupancinha. Ou seja, tudo que eu conquistei com o meu corre, o Bruno também conquistou ao mesmo tempo. Então eu super entendo que um casal que às vezes se conheceu mais velho, que às vezes já tava tipo assim, porra, sei lá, a menina tinha já um salão de cabeleireiro e o cara agora já tinha um apartamento, o cara já tinha alguma coisa. Eu entendo que, cara, foi o seu corre antes, então
vamos, de repente, dali pra frente, ou ver o que funciona pra vocês. Conversado. Tudo é conversado, mas... E quanto mais se esconder, maior a probabilidade de dar alguma treta muito maior no futuro. Então, assim, eu acho que falar de dinheiro em casal já é difícil, mas isso a gente pula pra todas as outras áreas, né? Eu briso muito no porquê dinheiro é uma parada tão tabu, Não é faz muito sentido. louco. Porque eu acho que se a gente falasse mais aberto sobre esse tema, as coisas poderiam ser muito mais fáceis, cara. Eu consigo compreender o tabu de não falar quanto ganha. Eu consigo compreender. Eu já fui mais aberto, hoje em dia eu não sou tanto, mas eu consigo compreender. Mas você não precisa exatamente falar de valores para poder estar conversando, para ter uma educação financeira. É diferente num casal, porque, enfim. Mas numa educação financeira, você não precisa lidar com valores. Aqui, ó, se você ganha tanto vai ser para comida, tanto vai ser para lazer. Mas numa questão de porcentagem, uma questão de se você, não importa o que você faça, não importa com o que você gaste, se sobrar tanto no mês, em tantos meses você consegue isso, sabe? Você não precisa abrir o jogo de todas as suas finanças para conseguir atingir algo lá na frente e conseguir ter essa estrutura financeira. Eu creio que se a gente colocar esse assunto numa mesa, entre amigos inclusive, de uma forma mais aberta e mais honesta, todo mundo pode sair com vários insights, ou seja, com várias ideias legais que você pode aplicar na sua própria vida. Então, uma das coisas que eu gosto muito é encontrar pessoas que não veem problema em falar sobre isso. Como o Bruno falou, eu não estou pedindo para a pessoa me dar o olerite dela, mas às vezes você dar pequenos toques, falar de investimento, falar da forma que você se organiza para determinada coisa. Cortar o cartão de crédito. Sabe, eu acredito que se a gente fosse um pouco mais aberto nesse sentido, seria melhor para todo mundo. Nesse sentido, eu não sei se eu vejo muita diferença. Eu acredito que o europeu ele é fechado de toda forma, né? Então, mas não é sobre o dinheiro, é porque ele já é mais fechado mesmo. Mas no Brasil, a gente tem essa coisa de não querer falar sobre um assunto que, de verdade, um dos maiores problemas, que eu acho que inclusive a gente fala muito sobre isso, pode parar e reparar na vida de todo mundo. Sempre uma treta é por conta de dinheiro. Fala mulher. sério. Não, mas dinheiro, velho. Mulher. Entre homens dá um rolo isso aí. Eu acho que mulheres têm um rolo com homens. Enfim, não relacionamento faz e dinheiro pra mim é não, mas o relacionamento você pode ter certeza. Senta com o casal lá. Alguém gastou um dinheiro que não podia, alguém se endividou e não contou pro outro, alguém fez uma conta lá e tinha uma outra conta escondida. Gente, sempre tem a ver. O sócio comprou um carro. E todas as relações, e relações boas, relações que eram pra durar, muitas vezes elas se desfazem por causa dessa merda. Porque o dinheiro, é o que eu falo, né? Agora, a minha relação, acho que a gente pode até citar um pouco disso pelo que você pensa. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente racional. E não sou a favor daquela frase que, ai, nossa, a gente não precisa de dinheiro para nada, dinheiro não traz felicidade. Gente, dinheiro traz sim, tá? Eu não tô falando que dinheiro é tudo nessa vida, mas, na minha opinião, se você não tem condições de poder comprar um sorvete uma vez no mês, aquilo pode ser um problema, entendeu? De alguma forma. Então, se a gente for pensar de uma forma assim racional, o dinheiro é muito importante, muito. Pode não ser tudo, não compra saúde, mas compra um bom plano médico. Eu entro muito nessa pauta, assim. Você me olha meio assim, que você não... Julgando. Não, eu acredito que não é tudo, não está nem perto de ser tudo, mas é extremamente importante. E se a gente souber lidar melhor com isso e poder falar mais abertamente, como eu falei, e saber resolver antes de dar um problema, então antes de você acabar com uma amizade, antes de você ter um problema, sei lá, com teu irmão, sabe um negócio assim? Se aquilo é muito bem conversado antes, eu acho que seria mais fácil. Não tô falando que seria a solução, porque dinheiro é sempre um assunto difícil, né? É sempre um assunto difícil. Eu concordo no mundo que a gente vive hoje, na sociedade que a gente vive, que está construída, não tem como ficar sem dinheiro. Simplesmente você não vai morar debaixo da ponte. Você não vai
em alguns casos, né, não é pra todo mundo, mas não ficar 100% dependente do dinheiro do parceiro ou da família, entendeu? Você tendo sua própria renda, seu próprio ciclo financeiro e se sustentando, é bom, faz bem pra você mesmo, assim. Sim. Você não precisa ser rico, mas se você ficar numa situação de perrengue muito tempo, sua cabeça vai dar um bug cerebral. Eu consigo entender esse seu conceito, mas só que tem gente que extrapola, então, tipo assim, pensa nisso assim, já que eu preciso de dinheiro, eu preciso ter um apartamento em Copacabana, eu preciso ter a melhor roupa. Isso eu acho um exagero também, é tipo, sempre uma questão de balanço. Eu não quis falar na questão do exagero. Não você, mas só que tipo assim, o jeito que as pessoas às vezes levam, elas não conseguem achar esse equilíbrio, assim, já que eu não estou ferrado, eu tenho que estar no topo, sendo que você pode criar um balanço. Custe o que custar. E aí a gente entra em outras pautas, que é falta de caratismo e coisas muito pesadas nesse sentido, que infelizmente, né, o dinheiro acaba surtando muito a cabeça das pessoas aí. Sim, com tanto que uma coisa que eu prezo muito é que a gente sempre converse realmente sobre isso, porque eu não quero que isso vire um problema. Às vezes a gente está numa situação um pouco melhor, às vezes nem tanta, como nós bem sabemos, Nossa Senhora. Rindo de desespero. Mas eu vejo que se a gente saber conversar com as pessoas que estão próximas da gente e tal, isso pode não virar um problema, né? E sim achar soluções, mesmo quando as coisas apertam. Porque acho que faz parte também, né? Não sou milionária, não nasci herdeira, como vocês já sabem, então, enfim, né? Tenho que trabalhar. Infelizmente, não sou bita. Trabalhar é inevitável, então a gente vai ter que trabalhar, assim, é um fato, mas só que cada vez que eu trabalho, cada dia, cada hora que eu trabalho pensando na minha aposentadoria. Eu só penso em quando eu vou parar de trabalhar e sem uma consciência, essa consciência mesmo, não precisa assim, eu tenho que pagar o INSS, mas sem essa consciência de pensar assim, um dia eu tenho que aposentar e não quero mais trabalhar. Tem gente que pode conseguir isso muito velho e tem gente que quer conseguir mais cedo, e isso vai variar, mas você tem nessa consciência, tem um dia que basta, meus filhos vão formar na faculdade e depois disso eu já quero estar um pouco mais estruturado para ficar de boa. Eu penso nisso bastante e tipo assim, como educação financeira, eu não tô falando que você vai ser rico, mas se você começar a calcular, assim, se eu salvar um dinheirinho, se eu entrar no investimento, se eu pagar tal coisa, se eu cortar o cartão de crédito, se eu fizer um pé de meia, são todas essas pautas que a gente foi falando ao longo do podcast, você pensando um pouquinho a longo prazo, você consegue atingir isso. Eu não tô falando que você vai ser rico, eu tô falando que, assim, pra mim, tem uma hora que basta. E assim, o quanto antes chegar, por mim era amanhã, mas eu sei que não vai rolar. Mas tem uma hora que eu quero, sabe, acordar, não ter nada pra fazer, assim, hoje eu vou subir um muro porque eu quero plantar uma roseira que vai subir esse muro. E tipo, eu ter tempo pra isso. E eu acho que pra finalizar, né, vamos falar um pouco do nosso cenário de vida, que é uma coisa que as pessoas, eu acho que é uma das perguntas recordes que a gente recebe não, mas vive viajando e mora no motorhome, faz não sei o quê, são herdeiros. Gente, eu gostaria muito de falar que sim, como já falei, infelizmente não rolou pro nosso lado, mas a questão de você poder viver viajando é tudo uma grande questão de planejamento. É o que eu falo, eu não vou e eu jamais vou iludir alguém e falar que é tudo muito fácil e que a gente consegue fazer isso da maneira mais tranquila do mundo, que qualquer um pode fazer. Nada é fácil. Qualquer um pode fazer, desde que se prepare antes. Ou seja, foco também. Trazer para o nosso cenário atual. Nós moramos num motorhome, mas trabalhamos online. Ou seja, existe
existe um dinheiro entrando para que a nossa vida rode. Então, um conselho, inclusive, né, porque eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que gosta e tem vontade de viver dessa forma, o conselho que eu posso dar é: junte o máximo de dinheiro que você puder, mas não conte apenas com essa reserva financeira. Dê o jeito, dê seu pulo. Hoje em dia, muita coisa você consegue fazer remotamente. Então, eu conheço pessoas que estão trabalhando como médica e morando no motorhome. Então, não é só a galera do TI que consegue, sabe? É tudo uma questão de foco, como eu disse, e dar um pouco de dar cara, entendeu? Eu acho que pessoas que criticam demais provavelmente têm uma questão reprimida, tipo assim, pô, eu queria muito fazer, mas eu não consigo, e acaba externando isso de uma forma mais raivosa, eu diria. Igual eu tava falando, você às vezes precisa se jogar, você precisa de planejamento. Eu não tô falando assim, abre a porta e sai correndo e vai pra Ásia agora. Não tô falando isso, mas eu quero ir pra Ásia. Eu preciso de pelo menos isso de dinheiro. Uma vez que eu esteja lá, eu consigo ficar um mês sem trabalhar. Depois disso, eu vou precisar de uma renda. Como posso fazer essa renda? Você começa a colocar no papel suas ideias, colocar números, eu acho que eu gasto tanto, eu poderia gastar isso se eu economizasse. E fazer um mínimo de planejamento que você consegue. Porque uma vez que você está viajando, você aprende truques, você aprende como lidar melhor com dinheiro, como que viagem não é só sobre ir para um hotel caro, pagar uma passagem de avião cara e voltar e ter que pagar férias no empregador. Mas só que você pode viajar uma viagem muito mais elaborada, indo num hostel, economizando aqui, pulando em lugares diferentes. Você vai aprendendo umas logísticas e conforme o seu sonho, conforme os seus objetivos, você vai mudando e alterando ao seu favor de um jeito que fique saudável. Porque não é pra se matar também. Então eu acho que o que você quer dizer, assim, resumindo muito as duas partes, é que sim, você precisa se planejar, mas o risco, você dar um pouco a cara à tapa e ir atrás daquilo que você quer, faz muito parte. Porque às vezes a gente acha que uma parada é extremamente distante, mas que na verdade, se a gente só se planejar um pouquinho, é igual o Bruno falou, não precisa estar 3 anos, pra frente da tua vida. Ninguém consegue viver assim. Mas é sobre você colocar um pouquinho mais de fé naquele sonho, naquele objetivo, porque as coisas fluem. Eu acho que quando a gente põe energia, põe foco, põe planejamento, põe todas essas coisas que a gente conversou aqui, vai rolar. Então não é impossível. Pasmem, a nossa vida vivendo numa casa normal era muito mais cara do que a vida que vocês veem hoje, aonde a gente está viajando e conhecendo um monte de lugar legal praticamente todos os dias ou toda semana. Então, assim, tem os perrengues, que geralmente a gente gosta de mostrar. Mas a vida que a gente escolheu e tipo assim, não existe vida sem perrengues, só vão ser perrengues diferentes. Exatamente. Então, quando você estiver numa casa com muito dinheiro, economizando pra você fazer uma viagem de fim de ano, você vai ter diferentes perrengues. Talvez o seu carro vai quebrar, talvez a laje do carro. Em todas as vidas surgem problemas que você não imagina do nada e tá tudo bem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo, né? Eu sei que é um assunto bem tabu, mas é uma coisa que eu gosto de falar sobre, que eu acho importante. Então, acho que, né, deu pra gente conversar, deu pra vocês rirem um pouco das caras, das fudências que a gente já passou também. E eu queria saber como é que você lida com dinheiro aí do lado daí, qual foi o maior perrengue financeiro que você já passou. Se você estiver ouvindo ou assistindo a gente pelo Spotify, eu vou te pedir para você comentar e avaliar a nossa página. Então deixa lá 5 estrelas, porque isso é muito importante. Se estiver vendo no YouTube, o que tem que fazer, Bruno? Então curtir, se inscreva no canal. Também continue aqui nos comentários falando assim, eu faço assim, eu já juntei dinheiro, e eu tô estourado na Marisa. Enfim, vamos elaborar, esse senso de comunidade, de troca, é bom para todo mundo. Então é isso, gente. Deixem também próximos assuntos que vocês querem ver aqui no nosso podcast. Muito obrigada, Brunão, aí. Tamo junto. Vamos juntar dinheiro, ficar rica. A louca. Porque a partir de semana que vem eu não quero mais trabalhar. A louca. Tchau, tchau. Tchau, tchau.